Meus queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Nós estamos de volta com mais um vídeo de Escola Bíblica Complementar, um vídeo comprometido com a poderosa Palavra de Deus. Nestes vídeos nós comentamos a lição de adultos, publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, trimestralmente, e fazemos o nosso comentário geralmente em 10 tópicos que podem complementarizar o seu estudo. Nós estamos estudando nesse trimestre esta lição comentada pelo pastor Douglas Batista, que trata sobre a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Se você ainda não é inscrito neste canal, eu recomendo que você se inscreva no canal, deixe aí o seu like, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, com os seus irmãos na igreja e também faça o seu comentário do que você achou da lição, a cidade de onde você está falando. E não se esqueça de, nesse comentário, colocar se você leu a Bíblia toda no ano de 2021. Nós empreendemos aqui um desafio no começo do ano para vermos as pessoas que leram a Bíblia toda no ano de 2021. Já estamos listando o nome dessas pessoas para logo mais anunciarmos aqui, no nosso canal. Muito bem, meus queridos. Então, esta lição muito importante que vai estudar mais de perto as Escrituras, a Bíblia Sagrada. Estudamos a primeira lição, que foi a autoridade da Bíblia, e hoje nós vamos estudar sobre a inspiração divina da Bíblia. Então eu gostaria primeiro, antes de comentar essa lição, eu tenho aqui algumas anotações interessantes, e fazer uma diferença entre revelação, iluminação e inspiração. Isso é muito interessante que a gente saiba. Então veja só, a revelação é a ação de Deus pela qual ele dá a conhecer ao escritor coisas desconhecidas. Um outro conceito é que revelação é a operação divina que comunica ao homem fatos que a razão humana é insuficiente para conhecer. É a operação divina que comunica a verdade de Deus ao homem. Isto é revelação. Então, revelação é aquilo que está oculto e tira-se o véu e esta coisa aparece. Então, Deus traz a sua verdade, traz o seu conhecimento e desvenda para o homem. Então, isso nós chamamos de revelação. Agora, o que seria iluminação? A iluminação é a influência ou mistério do Espírito Santo que capacita todos que estão num relacionamento correto com Deus para entenderem as Escrituras. Então, as Escrituras são a revelação. Eu posso olhar e não entender a revelação. Quando eu entendo esta revelação, eu digo não que eu tenho outra revelação, mas que eu estou sendo iluminado pelo Espírito Santo. E agora nós vamos para a inspiração, que eu tenho alguns conceitos aqui interessantes, a parte da lição que você pode anotar. Eu estou falando aqui, mas você pode parar o vídeo e ir anotando. Então, inspiração é a influência sobrenatural do Espírito Santo como um sopro sobre os escritores da Bíblia, capacitando-os a receber e transmitir a mensagem. Isso é um conceito. Há outro conceito que diz que inspiração é a obra do Espírito Santo em indivíduos escolhidos por Deus, através do qual a pessoa é levada a falar ou escrever em seu próprio idioma exatamente as palavras de Deus, sem que cometa erro algum com respeito a fatos, doutrinas e juízos. Muito bem. Há um conceito também de Millard J. Erickson, que ele diz assim, que inspiração é a influência sobrenatural do Espírito Santo
sobre os autores das Escrituras, que convertem seus escritos em um registro preciso da revelação, ou que faz com que seus escritos sejam realmente a palavra de Deus. Outro conceito aqui de Daniel Hopes, no seu livro, que a Bíblia define. Ele coloca que é a operação divina que toma conta do autor sagrado, esclarecendo, guiando, assistindo na execução do seu trabalho. Olha que conceito interessante. E outro aqui do bispo Westcott. Ele diz assim: a inspiração é uma operação do Espírito Santo, atuando nos homens de acordo com as leis da Constituição humana, que não é neutralizada pela influência divina, mas aproveitada como um veículo para a expressão completa da mensagem de Deus. Está geralmente combinada com o progresso moral e espiritual do doutrinador. E agora nós temos o conceito dos reformadores. Os livros foram ditados palavra por palavra. Foram apenas esses autores, foram apenas amanuenses do autor divino. Muito bem, aqui mais um último conceito do bispo Ellicott. A Escritura é a revelação através de meios humanos da inteligência infinita de Deus para a mente finita do homem, reconhecendo na palavra escrita não só o elemento divino, mas também o elemento humano. O Espírito Santo penetrou tanto a mente dos escritores, iluminou a sua alma e apoderou-se dos seus pensamentos, que ele, sem lhe ser tirada a sua individualidade, recebeu tudo quanto lhe era necessário para o habilitar a expor a verdade divina em toda a sua plenitude. Eu fiz questão de ler esses conceitos aqui, você pode ler na sua sala e explicar. Eu acredito que conceito de inspiração, nós estamos aí satisfeitos. Muito bem, queridos. Então, vamos estudar hoje sobre a inspiração divina da Bíblia. O nosso textuário diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo 3,16. A verdade prática nos diz: a inspiração da Bíblia Sagrada é divina, verbal e plenária. Portanto, a Bíblia toda nos ensina, corrige e instrui. Nossa leitura bíblica em classe se encontra em 2 Timóteo 3, 14 a 17 e 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 19 a 21. Nos diz assim o texto, ou os textos: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Agora, 2 de Pedro, capítulo 1, 19 a 21. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum,
mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então está aqui, meus irmãos, o nosso texto. A nossa introdução vai dizer que a inspiração divina das Escrituras foi operada sobrenaturalmente pelo Espírito Santo que nos deu a Bíblia, a única revelação escrita de Deus para a humanidade. Nesta lição veremos que a inspiração da Bíblia é divina, verbal e plenária. Nesse sentido, a Bíblia Sagrada é para o crente salvo a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. No primeiro tópico da lição vai ser estudada a doutrina da inspiração bíblica. No segundo tópico, inspiração divina e os autores da Bíblia. E no terceiro tópico da nossa lição, o Espírito Santo e a Bíblia. E por fim, então, uma conclusão. Nós vamos então, meus queridos, a partir de agora, lermos os 10 tópicos que nós construímos, aproveitando o que está aqui na lição, obviamente, comentário muito bom. Eu aconselho a você que é professor a seguir os tópicos da lição para que os alunos vão acompanhando nas suas lições. E aqui e ali, um tópico aqui interessante, você insere na sua aula e creio que isso vai te ajudar muito. Então vamos aos nossos 10 tópicos que elaboramos aqui. Primeiro tópico, a inspiração da Bíblia é plenária. O que é isso, pastor? Inspiração da Bíblia plenária. Ou seja, toda a Bíblia é inspirada. Não tem uma parte que é inspirada, outra que não é inspirada. A inspiração é plena. Nós vamos ver aqui no texto áureo que diz: toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Na Bíblia nós não temos uma parte que foi inspirada, outra parte que não foi inspirada. Os autores foram tomados pelo Espírito Santo e escreveram segundo a vontade de Deus, a palavra de Deus. Então, essa inspiração é plenária. O primeiro tópico e subtópico 3 da nossa lição vai justamente ratificar isso aqui. A inspiração bíblica é plenária. A inspiração da Bíblia também é plenária, isto é, a inspiração é total e completa, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Paulo afirma que toda a Escritura é inspirada, segundo Timóteo 3,16. Nossa declaração de fé professa que a inspiração da Bíblia é especial e única. Nenhum outro livro goza dessa inspiração, não existindo um livro mais inspirado ou menos inspirado, tendo todos o mesmo grau de inspiração e autoridade. Significa que nenhum texto deve ser desprezado. Aos Romanos lemos que tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, Romanos 15:4. Nesse aspecto, ratificamos que a Bíblia não apenas contém ou torna-se a palavra de Deus, mas, sobretudo, ela é a inspirada palavra de Deus, plena, sem erros e sem falha alguma. Para nós, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é inspirada. Nós já temos doutrinadores do século XXI que dizem que o Antigo Testamento não vale, o que vale é o Novo Testamento, que no Novo Testamento o que Paulo diz não vale, e vão tentando retirar, palavras da Bíblia, autores da Bíblia e tudo mais. Isso é muito complicado. Então, para nós, da Assembleia de Deus, que comungamos desta doutrina abençoada, nós cremos que toda a Bíblia é a palavra de Deus e que toda a Bíblia é inspirada pelo Senhor. Há aqueles que dizem que o livro de Cantares não é inspirado, aí dizem que uns livros são, outros não são. Para nós, toda a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. Então, o nome disso é inspiração plenária. O segundo tópico que anotei aqui é que a inspiração da Bíblia também
é verbal. O que quer dizer isto aqui, pastor? Vamos lá para o tópico 1 e subtópico 2. A inspiração bíblica é verbal. Ratificamos que a Bíblia é divinamente inspirada. 2 Timóteo 3,16, essa tradução vem do termo grego theopneutos, que significa literalmente soprada por Deus. Desse modo, a inspiração é chamada de verbal, porque Deus soprou nos escritores sagrados aquilo que deveria ser escrito. Aqui temos um ponto. Aí nós vamos para o tópico 2 e subtópico 1, que fala sobre a inspiração dos autores. Aí lá mais um pouquinho embaixo, no meio, aí vai dizer: Deus não inspirou aos escritores apenas os pensamentos ou as ideias. O Espírito Santo também inspirou cada uma das palavras que expressam com exatidão a mensagem divina. Obviamente que nós estamos tratando aqui dos textos originais. Hoje nós temos traduções, que de repente uma palavra pode ser que tire um pouco do sentido, mas a gente vai vendo uma tradução, vai vendo outra e termina tirando ali o denominador comum e a gente vai numa direção correta. Então, nós não temos hoje os escritos originais. Os escritos originais se perderam, nós temos cópias desses textos originais, e temos as traduções, que aí o texto vai para outra língua, que às vezes na outra língua a gente não entende bem o sentido daquela palavra, como é o sentido no original, como era esse sentido bem na época. Então tudo isso tem que ser estudado para que a gente se aproxime o máximo do original da palavra do Senhor. Muito bem, então falamos da inspiração plenária e falamos da inspiração verbal. Agora vamos falar sobre, no terceiro tópico, inspiração que supera as limitações. Vamos ver um texto, irmãos, que está em 2 Coríntios 4 e versículo 7. 2 Coríntios 4 e versículo 7. Diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, veja bem, essa inspiração supera as limitações dos seus autores. Por isso que entra a figura do Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos capacita. Como nós vimos aqui no conceito, algo que vem de uma mente infinita, de uma mente transcendental, de uma mente eterna, Agora, esta ideia, este pensamento, esta mensagem vem desse ser infinito para um ser finito. Como esse ser finito vai assimilar esta revelação e colocar lá no pergaminho, colocar lá no local onde ele registrava os seus escritos, como ele iria fazer isso e não há incompatibilidade nisso aí, com a ajuda do Espírito Santo. Por isso que nós chamamos de inspiração, essa capacidade que o Espírito Santo dá ao escritor, limitado, humano, para que no seu escrito, dentro da sua limitação, ele escreva exatamente aquilo que Deus quer que ele escreva, e esse escrito dele é exatamente a mensagem que Deus quer que ele passe para o seu povo. Ok? Então, a inspiração supera as limitações humanas. Vamos ver o tópico 2 e subtópico 2, que tem algo interessante. As limitações dos autores. Os escolhidos por Deus para escreverem a Bíblia eram pessoas assim como nós, inclinadas às mesmas paixões e falhas. Moisés, por exemplo, mesmo sendo o autor do Pentateuco, foi impedido de entrar na Terra Prometida.
porquanto transgredira contra o Senhor no deserto de Zim. Entretanto, nenhum texto das Escrituras, quanto à sua inspiração e veracidade, que é a verdade do texto, está condicionado às limitações de seus autores humanos. Não é? Então, nós temos uma mensagem perfeita que vai passar por esse filtro imperfeito. Como isso pode sair do outro lado? Exatamente a mensagem de Deus, com a atuação do Espírito Santo. A isso nós denominamos inspiração. Eu creio que esteja ficando bastante claro. Quarto lugar, inspiração modelada à compreensão. Está aqui na nossa leitura de quinta-feira, 1 aos Coríntios 14, 9 a 11. Vamos voltar um livro aí. 14, 9 a 11, de 1 aos Coríntios, que diz assim: assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Nem ele me entende, nem eu entendo a ele. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para edificação da igreja. Como vai haver edificação se não houver compreensão? Pelo que o que fala língua estranha, ore para que possa interpretar, para que haja entendimento daquilo que se fala. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, estou sendo edificado, estou sentindo a presença de Deus, mas o meu entendimento fica sem fruto, porque eu não tenho interpretação. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Pronto. Muito bem, meus queridos. Então, está aí, não é? Uma colocação de Paulo falando sobre os dons, né? Os dons são interessantes, existe o dom de variedade de línguas, né? As línguas estranhas, que são a evidência do batismo com o Espírito Santo, mas essas línguas devem ser interpretadas, né? Porque quem fala ora bem, porque ele sabe que está sendo tomado pelo Espírito Santo, mas quem o ouve não entende nada. Bom, da mesma forma, a Bíblia trabalha com princípios. A Bíblia não poderia ser uma palavra que os outros não entendam, né? Então, essa inspiração, ela modela para a compreensão. Vamos ver o segundo tópico e o subtópico 4. Vamos ver. A linguagem do senso comum. Na descrição de fenômenos científicos, por exemplo, os autores sagrados usaram a fraseologia comum e popular. Para citar um dos casos, ao descrever a herança dos Rubenitas, também dos Gaditas e a meia tribo de Manassés, Josué fez alusão ao nascer do sol. E na batalha contra os amorreus, ele registrou que o sol parou. Essa linguagem não ignora os fundamentos científicos, nem desacredita a inspiração da palavra de Deus, apenas busca alcançar a compreensão de todos. Então a Bíblia, ela está preocupada, entre aspas, né, em que seja entendida esta revelação, apesar de estar vindo de um ser sobrenatural, infinito, transcendental, mas esse ser se comunica conosco. O homem é a sua imagem e semelhança. Ora, é interessante que Deus, quando fale a determinado povo, não é, ele respeite, entre aspas, né, a cultura, a língua que o povo fala. Ora, se a palavra vem para nós, portugueses, o Senhor vai falar em português para nós, não vai falar inglês, nem vai falar espanhol, nem vai falar árabe, né? Se a palavra vai para o judeu, a língua vai ser o hebraico, né? E assim para os gregos, a língua grega, né? Então, quando o Senhor falou para o escritor,
Ele falou e esse escritor entendeu e escreveu de modo que o seu povo entendesse o que ele estava falando. A gente precisa ter muito cuidado, né? Porque a palavra de Deus, ela tem um objetivo, ela tem que acertar o alvo. Nós já aprendemos que errar o alvo é pecado. A palavra de Deus, ela tem que cumprir o seu objetivo, né? Como nós vimos lá em Isaías 55, se eu não me engano, 8 e 9, onde a palavra vai dizer, né? Porque assim como descem do céu, né, a chuva e a neve para lá não tornam sem que antes cumpram o seu propósito, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela vai ter o cumprimento, né, exatamente daquilo que Deus queria que esta palavra tivesse cumprimento. Então, a inspiração modela a compreensão. Faz parte também desse processo inspirativo uma mensagem que seja também compreendida. Quinto lugar, inspiração e sua diversidade. Isso aqui é muito interessante. Inspiração e sua diversidade. Tópico 2, subtópicos 1 e subtópico 3. Vamos ver aqui. No subtópico 1, vai dizer assim, bem no começo: o Espírito Santo garantiu a liberdade dos escritores bíblicos conforme a capacitação de cada um. Portanto, a Bíblia possui particularidades quanto ao gênero literário, gramática, vocabulários e outros, né? Muito bem. E vamos ver também lá no 3, ainda do tópico 2, que vai dizer assim, que a Bíblia usa os diferentes gêneros literários e figuras de linguagem. Cada autor fez uso de gêneros literários distintos, tais como alguns escreveram na forma de narrativa, outros na forma de poesia, outros escreveram provérbios. Existem figuras de linguagem como parábolas, enigmas, alegorias, hipérboles, metáforas, símiles, não é? Nós temos vocabulário simples e vocabulário rebuscado, como é o caso do profeta Isaías, né? A depender do grau de instrução do autor. O emprego dos recursos literários evidencia a cultura do escritor, mas em hipótese alguma invalida a inspiração da palavra de Deus. E de modo nenhum o objetivo para o qual a palavra foi dita será comprometido. Então isso é muito interessante, não é, que essa inspiração tenha toda essa diversidade. Ora, o autor que escreveu o livro era um homem, vamos dizer, sem muitas letras, mas o que ele produziu era exatamente a palavra de Deus. O intelectual, que recebeu também a revelação, escreveu, e aquilo é exatamente a palavra de Deus. Outro escreveu na forma de poesia, outro escreveu na forma de narrativa, outro de forma descritiva, e em tudo isso o Espírito Santo estava trabalhando e ali não deixou de ser a palavra de Deus, mesmo ali estando um pedaço da personalidade do autor. Vamos para o nosso sexto tópico. No sexto tópico nós temos a inspiração do Antigo Testamento. E no sétimo tópico vamos falar sobre a inspiração do Novo Testamento, que já está aqui na lição, o texto já está produzido. Então, sexto lugar, a inspiração do Antigo Testamento. Pode ser que alguém diga que o Antigo Testamento não é inspirado, só é inspirado o Novo. Tem gente que diz que o Novo não é inspirado, só é inspirado o Antigo. Para nós, tanto o Antigo como o Novo são inspirados. O Novo Testamento está contido dentro do Antigo Testamento e esse Novo Testamento explica o Antigo Testamento. Alguém disse que o Antigo Testamento é como se fosse uma sala toda mobiliada, não é? E no Novo Testamento essa sala mobiliada está iluminada. Então vamos ver a inspiração do Antigo Testamento. Tópico 3, subtópico 1. A inspiração do Antigo Testamento. A Bíblia é categórica em reiterar sua inspiração divina. O registro de Juízes ensina
que os livros de Moisés são mandamentos do Senhor, conforme nós vamos ver em Juízes 3:4. Esdras reconhece como inspirados os livros de Jeremias, Ageu e Zacarias. Você vai ver isso em Esdras, capítulo 1, versículo 1 e capítulo 5, versículo 1. A respeito da inspiração da lei de Moisés e dos profetas, Zacarias ensinou que os seus escritos eram as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito mediante os profetas precedentes. Então aqui você vai ler, não é? E vai ver que o Antigo Testamento é inspirado por Deus. E nós vamos ver Jesus no Novo Testamento já também dando testemunho do Antigo Testamento. E ele diz que daqui não pode ser tirado nem um J, nem um tio, nem uma letra, nem um sinal pode ser tirado. Então ele reconhece a inspiração e a autoridade canônica desses livros. Vamos então para o 7º tópico, que é a inspiração do Novo Testamento. Também está lá no tópico 3 e subtópico 2. O Novo Testamento possui 2 pressupostos básicos de sua inspiração. Letra A promessa de Cristo de enviar o Espírito Santo para guiar os discípulos. Ora, esse Espírito que veio, guiou os discípulos a escreverem o Novo Testamento. Também vamos ver na letra B os escritos bíblicos que vindicam esse cumprimento, como Atos 2:4, 1 Coríntios 2:10, Efésios 3:5, a própria Bíblia, validando a própria Bíblia e reconhecendo a sua inspiração. Nesse aspecto, Paulo declara que escreve sob orientação, debaixo da orientação do Espírito, e que suas epístolas são a palavra de Deus. Você vai ver Romanos 15:16, 1 Coríntios 14:37, Gálatas 1:12, 1 Tessalonicenses 2:13. Então aqui está Antigo Testamento também, ou Novo Testamento também desfrutando de inspiração. 8º lugar, onde vemos inspiração na palavra, não é? Essa inspiração que produz salvação. O conteúdo da Bíblia é reconhecido pela igreja como inspirado. Por quê? Não só porque alguém diz que é, não só porque o texto está dizendo que é, mas pelos resultados que esse texto produz nas pessoas. Nossas vidas foram transformadas no reconhecimento da palavra escrita neste livro. A cada dia nós somos edificados, baseados naquilo que lemos neste livro. Vamos aos cultos, culto após culto, esta palavra é aberta, ela não se esgota, ela é sempre nova, se renova a cada manhã, na nossa leitura, no nosso devocional, se renova nos nossos cultos de ensino. Nenhum outro livro seria capaz de fazer isso se não fosse inspirado por Deus. A Bíblia é inspirada pelo Senhor. Então, nós vemos aqui inspiração que produz salvação. Na nossa leitura de sábado, nós temos aqui na primeira carta de Pedro, capítulo 1 e versículo 23, vamos olhar esta referência. 1 de Pedro, capítulo 1 e versículo 23. Olha, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Nós fomos gerados aqui, através desta palavra salvadora, né? E vamos ver também aqui uma parte também muito interessante, que é o tópico 3 e subtópico 3. Tópico 3 e subtópico 3, que diz aqui, a obra da regeneração e a iluminação, é o título do subtópico 3. A Bíblia ensina que o Espírito Santo testifica de Cristo e convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 15:26 e João 16, de 8 a 11. Desse modo, o Espírito Santo atua no processo da salvação e produz a fé
regeneradora, Efésios 2:8, que vem pelo ouvir da palavra, Romanos 10:17. Nesse aspecto, o Espírito Santo não apenas inspirou as palavras da salvação, mas também as aplica ao coração humano a fim de regenerar os pecadores. Quem escreveu foi inspirado pelo Espírito Santo e essas palavras envoltas nessa inspiração, elas atingem o coração do homem e produzem neste homem salvação. Que coisa gloriosa, né? Muito bem. Nono lugar, estamos caminhando então para o final, queridos. Inspiração balizadora do cânon. Quando foram definir quais os livros que eram inspirados pelo Espírito Santo e tudo mais, para constarem na Bíblia, né, só está constando na Bíblia os livros que foram julgados, inspirados pelo Espírito Santo. Então, um dos avaliadores dessa inspiração é a própria igreja. A igreja tem autoridade para dizer se um livro é inspirado ou não. Graças a Deus por isto, né? E o Espírito Santo testifica também em nós quando este livro é um livro inspirado. Claro que o processo, né, de canonização desses livros, né, a organização do cânon sagrado, passou por diversos processos, né? E, claro que o eixo desse processo é a inspiração desses livros. Quando nós dizemos que um livro não consta da Bíblia, né? Nós temos os livros lá que não são canônicos, né? Eles não é que sejam mentira, que eles sejam heresias puras, né? Alguns têm umas heresias, mas nós queremos dizer que esse livro não é inspirado pelo Espírito Santo. Só consta aqui, e nós reconhecemos, os 66 livros inspirados pelo Espírito Santo. Então, essa inspiração, ela é balizadora, né? É nesse trilho que nós estabelecemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Muito bem, então, nono lugar. E, em último lugar, inspiração em parceria Espírito Santo mais homem. Eu fiz questão de colocar esse tópico aqui porque Deus poderia mandar do céu um livro todo escrito, não é? Ele pode fazer isso. Ele criou todas as coisas, poderia mandar um livro também assim. Mas ele usa o homem. Nós vimos aqui homens limitados, homens, alguns intelectuais, outros iletrados, né? Uns do campo, outros da cidade, enfim, uma diversidade. Nós falamos aqui anteriormente da diversidade. E Deus usa esse homem, isso é interessante. Eu quero me apropriar desse texto de 2 Coríntios 4:7, que diz que esse tesouro foi colocado em vasos de barro. Deus resolve, na sua soberania, na sua graça, no seu carinho, no seu amor, pegar barro e usar o barro para poder produzir exatamente a sua palavra. Isso é um grande milagre de Deus. Claro que o homem, na sua capacidade própria, né, no seu dom próprio, pessoal, no seu talento natural, não produziria tudo isso. Mas o homem, sob, debaixo da inspiração do Espírito Santo, né, produziu esta obra-prima que é a palavra de Deus. Então nós vemos uma parceria. Vamos ver o tópico 1 e subtópico 2, onde nós vemos esta parceria. Está no meio aí do subtópico 2. Diz assim: porém, os autores bíblicos não foram usados automaticamente, como se escrevessem um ditado. Eles foram instrumentos de Deus, e cada qual, com sua própria personalidade e talento, escreveram, inspirados pelo Espírito Santo. Então, não foi aquele negócio em êxtase, que ele ficou com o olho fechado, psicografando aquela coisa e depois não sabe nem o que escreveu. Não. Deus, ele coloca em aspas, respeita porque Deus é soberano, né? Mas Deus respeita essa individualidade, respeita essa personalidade, essa identidade, essa capacidade
E aí está o grande milagre de Deus, é pegar esse vaso de barro, dizer, eu vou fazer uma parceria com esse barro e vou produzir a minha palavra. E aqui nós temos esta palavra que é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E na linguagem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Que Deus vos abençoe. Está aqui o nosso comentário singelo, mas nós esperamos ter dado uma pequena colaboração a você e te ajudado em alguma coisa. Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir. Quero aproveitar, hoje são 30 de dezembro de 2021. Amanhã teremos então a virada do ano e quero desejar a todos os senhores e senhoras um feliz ano novo, com muita saúde, muita paz, muita alegria, muita vontade de ler a Bíblia, e que Deus possa superar as suas melhores expectativas. Um abraço carinhoso do pastor Walter Pereira e até o nosso próximo vídeo, se Deus assim o permitir.